Ao norte do Rio Doce, existe uma região que era chamada de Terra dos Animais da Mata. Era um lugar de difícil acesso até o início do século XX. Mas assim que viabilizaram o trânsito por ali, as árvores frondosas dessa floresta se tornaram alvo de madeireiros. E a terra desmatada abriu espaço para plantações e pastos. De toda a mata que havia antes, sobrou um dos maiores fragmentos da Costa do Descobrimento. Uma floresta atlântica com características peculiares, onde vivem espécies raras e ameaçadas. Um lugar fundamental para a qualidade de vida humana. Chegamos num dia meio chuvoso. Mesmo da estrada, somos surpreendidos pela dimensão das árvores desta floresta, que surge para nós como um paredão verde no horizonte. No centro-leste do Espírito Santo fica a Reserva Biológica de Soretama. Criada em 1941, protege quase 28 mil hectares de matas de tabuleiro. Nesta época, mesmo com a chuva, notamos algo estranho. A floresta estava muito seca e no lugar do verde exuberante da mata de tabuleiro típica, encontramos uma vegetação acinzentada, com várias árvores praticamente sem folhas. Segundo alguns estudos, um fenômeno que acontece devido a características climáticas locais. Diferente do sul da Bahia, onde a chuva cai o ano inteiro, aqui as chuvas se concentram no verão e existe um grande período de estiagem. Atravessando a floresta, ainda impressionados com este cenário, vislumbramos uma árvore toda rosa. Uma não, várias. No meio da paisagem cinza, a sapucaia se destaca. Um espetáculo que se repete todos os anos, quando as folhas jovens nascem pouco antes da floração. Assim que passa esse período, as folhas começam a mudar de cor e ficam num tom verde escuro que se mantém até o próximo outono. Numa árvore próxima observamos um carcará. No caminho encontramos uma caninana. É nesta época do ano, entre o fim da estação seca e o início da úmida, que este animal, em geral solitário, busca o sexo oposto para se reproduzir. Ali próximo avistamos um gavião pedreza empoleirado, aguardando o melhor momento para ir à caça. Na borda da floresta, tudo está seco. De perto, a imagem é ainda mais impressionante. No auge da estiagem, o metabolismo da planta muda e as folhas deixam de receber água. Com o passar dos dias, as folhas desidratam, perdem a cor verde e depois caem. Uma estratégia que evita a perda de água por meio da transpiração que acontece através das folhas. Caminhando pelo chão árido,
encontramos um João de barro ciscando o solo. E passamos pelo leito seco de um córrego. Sem chuvas, a água se foi. Ficou a terra, ainda úmida, logo ocupada pela vegetação oportunista. No tronco de uma árvore, observamos uma casa de abelhas uruçu. A entrada da colônia costuma ser guardada por uma ou duas operárias. Se algum invasor passar por elas, terá que enfrentar um túnel repleto de sentinelas. Conquistar o ninho e os alimentos dessas abelhas não será nada fácil. Mais adiante, a mata estava um pouco mais verde. Numa árvore baixa, vários pássaros forrageiam. Entre eles, um furriel, ave encontrada tanto na Mata Atlântica quanto na floresta amazônica. Caminhamos até a beira de um vale sobre o leito seco de um córrego. Lá encontramos um grupo numeroso de urubus-rei, cena rara para uma ave que vem sumindo lentamente do sudeste brasileiro. Ventava e os urubus ficavam se equilibrando nos galhos das árvores, numa pausa entre um voo e outro. Diferente dos adultos, os jovens possuem uma plumagem toda preta. Os adultos exibem a sua vestimenta real e multicolorida, que adquirem aos 4 anos de idade. Com o final da tarde, retornamos. Na manhã seguinte, fomos para outro ponto da reserva. E chegamos ao Barra Seca, um dos poucos rios perenes da unidade. Este rio se junta ao córrego Cupido e forma a Lagoa do Macuco, que nesta época mais parece um imenso alagado. Na verdade, boa parte da lagoa é coberta por ilhas flutuantes de vegetação. Um cenário único, repleto de plantas aquáticas e rodeado pela floresta. Neste ponto, Soretama faz divisa com a reserva natural da Vale. Somadas a outras 2 reservas particulares, essas unidades formam uma área contínua de mais de 50.000 hectares. Na beira desta lagoa, encontramos várias espécies de aves, como a jaçanã, um animal completamente adaptado para caminhar por cima de plantas aquáticas. Neste ambiente, os anus pretos buscam insetos, anfíbios e até pequenas serpentes para comer. Perto das margens, encontramos uma vegetação que parece uma restinga, mas não é. A mussununga é uma formação particular exclusiva da mata de tabuleiro e surge em solos arenosos distantes do litoral. Uma paisagem inusitada, marcada por cactos floridos, árvores baixas e muitas bromélias. Neste local, câmeras especiais revelam a atividade de várias espécies de mamíferos que habitam a reserva. Uma jaguatirica macho atravessou a clareira. E um bando de queixadas decidiu tirar uma soneca no meio da tarde. Nos afastamos da lagoa e entramos numa floresta que, apesar da seca, se mostra mais verde e densa do que outras áreas da reserva. Tal é sua exuberância na estação chuvosa, que é chamada de Mata Azul.
O chão é coberto pela serrapilheira, criando uma camada rica em nutrientes em meio ao solo pobre. Transitando lentamente por este solo repleto de folhas e matéria orgânica, encontramos vários jabutis. Eles se alimentam de folhas vivas, frutos e também de alguns invertebrados. Numa área de poucos metros, haviam muitos indivíduos adultos. Mais para frente, observamos um coati macho fuçando o solo, também à procura de alimento. Os machos adultos são solitários a maior parte do ano, exceto na época de acasalamento. Nesta mata densa, ouvimos um canto potente. Mas de início não conseguimos encontrar quem o produzia. Olhando mais atentamente, descobrimos ele no meio da vegetação do subbosque. Era o cricrió. Esta ave também é encontrada na região norte do país, reforçando a tese que, no passado distante, a mata de tabuleiro e a floresta amazônica podem ter sido uma floresta só. Continuando o nosso percurso no interior da reserva, nos deparamos com uma enorme área queimada. Árvores enormes e provavelmente muitos animais morreram neste incêndio criminoso. O fogo não faz parte da dinâmica da Mata Atlântica. Quando a floresta pega fogo, os danos podem ser graves. A recuperação é sempre muito lenta e algumas perdas podem ser irreversíveis. Seguimos para outro ponto da floresta. No caminho, avistamos um araçari de bico branco. Numa área mais aberta, observamos uma grande quantidade de aves, como o guaxe, o periquito verde e o suiriri. Ali também vimos um bando de macacos prego de crista, um primata ameaçado que ocorre somente nessas florestas de tabuleiro do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo. Chegamos à rodovia BR-101, que corta a unidade. Milhares de carros passam por aqui todos os dias, e muitos não respeitam os limites de velocidade. Na verdade, o trecho de 17 quilômetros de estrada que corta a reserva apresenta um alto índice de atropelamento de animais, matando inclusive bichos raros ou ameaçados de extinção. São imagens muito tristes de se ver. Onças pardas jovens, uma anta fêmea grávida. São muitos os animais que morrem atropelados aqui todos os dias. Em alguns pontos, túneis foram construídos para facilitar a travessia dos bichos. Com câmeras trap, conseguimos ver alguns deles usando a passagem subterrânea ou passando ali por perto. Como um tamanduá-mirim.
e várias jaguatiricas. De fêmeas com filhotes curiosos a machos que aproveitam o momento e o local para demarcar território. Entramos pela floresta à procura de uma ave emblemática e chegamos perto de uma árvore enorme que se destaca no dossel da floresta. No alto dela, um ninho igualmente grande, de um animal cada vez mais escasso na Mata Atlântica, a arpia. Esperamos um tempo, mas o pássaro não apareceu. Este ninho é utilizado por um filhote de arpia quase adulto, mas só conseguimos vê-lo com câmeras especiais. Depois que começa a voar, por volta dos 6 meses de vida, o filhote pode levar até 2 anos antes de deixar de vez o lugar onde nasceu. Utilizando quase sempre o mesmo ninho, as arpias criam um profundo conhecimento sobre o território que habitam. Por isso, a redução de áreas florestais afeta tanto essa espécie. Para a floresta sobreviver, ela depende de um fator essencial: a água. A maioria dos rios que atravessa a reserva nasce fora da área protegida, em fazendas do entorno. Com matas ciliares reduzidas ou degradadas, muitos desses rios são ainda interrompidos por barragens, construídas para alimentar sistemas de irrigação. A utilização desse processo aqui cresceu muito nas últimas décadas, numa proporção bem maior do que no restante do Brasil. Será que isso não pode estar afetando a saúde dessa floresta? Na última grande seca, quase 1/5 das árvores morreu. No verão seguinte, retornamos. E encontramos a mata bem diferente. O verde estava de volta. Apesar de encontrarmos algumas árvores sem folhas ainda. Caminhando pela floresta, encontramos o maracujá do mato. A flor dessa planta é exuberante. E observamos um cágado da serra em busca de refúgio no meio da vegetação. Um surucuá de barriga amarela limpava o bico e se preparava para capturar um inseto voador. Um sabiá barranco vocalizava. E um pequeno grupo de graúnas buscava alimento. Enquanto a maioria come, pelo menos uma fica de vigia, de olho em qualquer ameaça. Nesse trecho da reserva, vimos também um casal de cardeais do Nordeste. Perto de um pequeno lago, um bem-te-vi observa as redondezas. Versátil e oportunista, o pássaro pode comer insetos, larvas, frutos, pequenos répteis, crustáceos e peixes, que captura de forma hábil. Num barco abandonado, 2 lavadeiras mascaradas pareciam brincar, mas estavam, na verdade, procurando insetos para comer. Numa árvore à beira desse lago, vimos 2 urubus de cabeça vermelha. De todas as espécies de urubu, os de cabeça vermelha são os mais eficazes na hora de buscar alimento. Além da visão aguçada, esta espécie tem um olfato capaz de encontrar carniça no interior da mata fechada. Em meio às folhagens, um sagui da cara branca vigia nossos movimentos. Ali perto, outro indivíduo escuta nossa aproximação e foge.
Essa espécie de sagui ocorre em florestas de baixa altitude do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Com câmeras especiais, conseguimos ver outros moradores dessa floresta ameaçada, como um gato mourisco, um veado catingueiro e um bando de caititus que pode chegar a ter dezenas de indivíduos. Com esse equipamento, conseguimos imagens de habitantes pouco vistos e completamente noturnos, como os mão-peladas e as antas. E vimos um animal que está desaparecendo da Mata Atlântica. A onça-pintada tem nessa reserva um dos seus últimos redutos. Apesar de todos os animais que conseguimos imagens, a reserva sofre com o problema da caça, que diminui as populações de várias espécies, colocando em risco uma riqueza de valor inestimável. Esse lugar único, a maior área contínua de floresta atlântica do estado do Espírito Santo, é um patrimônio natural da humanidade, do povo capixaba e de todos os brasileiros.